Fala, meus amores, e aí, ó, como é que estão? E aí, estudando em casa? Tá top na matéria? Vamos lá, a aula de hoje, olha, muita atenção, porque a aula de hoje é a aula 3, né? A gente tá falando sobre triângulos e quadriláteros, é a aula que vai encerrar o capítulo. Tá bom? Então vamos lá, triângulos e quadriláteros, unidade 5, aula 3, última aula que a gente vai concluir o assunto, tá bom? Esse daqui vai ser o assunto da nossa última provinha, tá? E eu decidi fazer essa aula um pouco mais longa, tá? Para que na próxima aula a gente faça uma aula de exercício, uma aula de revisão, onde eu vou colocar alguns tópicos, pegar algumas questõezinhas bem bacanas, para a gente conseguir resolver, entender, né? Fazer assim um complemento da matéria e conseguir fazer uma boa prova, tá? Vou fazer uma aula de revisão, a próxima aula será uma aula de revisão, tá bom? Aula da semana que vem. Aula de hoje eu vou da página 47 até a página 57. Vamos dar continuidade, hoje não é mais triângulo, hoje é somente quadriláteros e uns específicos. A gente vai falar de paralelogramas, tá? E os paralelogramas especiais, que é o retângulo, losango e o quadrado. Tá bom? E aí tem um especialzinho lá no final, que é sobre os trapézios, que também é um quadrilátero. Tá bom? Então, aula de hoje topada sobre quadriláteros. Tá bom? Vamos lá. Paralelogramas. Olha só os exemplos que tem aqui. Aqui, ó. Tem o paralelogramas, eu tenho os trapézios, eu tenho os outros. Bem, o que é isso? Bem, quadriláteros, 4 lados. Independe se são iguais ou se são diferentes, se tem mesmo tamanho, se a angulação é a mesma. São 4 lados, quadrilátero. Só que dentro desses quadriláteros nós temos grupos, tá? O primeiro grupo é o grupo dos paralelogramas. Segundo grupo, grupo dos trapézios. Terceiro grupo são os outros, tá? Que são medidas diferentes, tá? Esses outros a gente não vai estudar agora, pelo menos não diretamente. O que é que eu tenho que saber? Somente que dentro de um quadrilátero desse tem 360 graus, tá? E isso independe, é qualquer quadrilátero, tá? Qual é que a gente vai focar? Vamos focar nesses daqui, olha só, vamos focar aqui no retângulo. Dentro dos paralelogramas tem o retângulo, que é o que a gente vai focar na aula de hoje, o losango, o quadrado e o próprio paralelograma. Esse último aqui é chamado de paralelograma. O que tem 4 lados iguais formando um ângulo reto, quadrado. O que tem ângulo reto, mas tem 2 medidas de um tamanho e outras 2 de outro tamanho, retângulo. E o losango, tá aqui, a gente vai dar uma caprichada na parte de losango, porque tem algumas peculiaridades. Tá bom? Tá? E na última parte da aula de hoje, trapézios. É só para você conhecer e saber que existe essa divisão, tá? Então vamos lá. Todo trapézio é um quadrilátero? Sim, tá? Vamos lá. Todo retângulo, né? É um quadrilátero? Sim. O losango é um paralelograma? Sim. Tá? O trapézio é um paralelograma? Não. Trapézio é um paralelograma. São esses 4 que a gente está vendo aqui separado. Tá ok? Vamos lá. Paralelograma tá aqui. Daqui é somente para poder a gente já entender essa primeira parte. Vamos ver se a gente conseguiu compreender o que é cada um deles. Tá? Consegue reconhecer. Tenho certeza que vocês, ó, são top, tá? E vai conseguir. Isso é fácil demais. Vamos lá. Olha só. Lados opostos paralelos. Quais são dessas figuras A, B, C, D, F, G, H e J, tá? Que tem lados opostos paralelos. Paralelos são aquelas que não se encontram, são retas que não se encontram, tá? Bem, o que é que vocês acham aí? Bem, são todos os paralelogramas, tá? Tem lados opostos paralelos, tá? Se você olhar aqui, observe aqui, ó, e tem A, né? O quadrilátero A. Aqui, ó, esse daqui paralela a esta, esse lateral paralela a esta. Olha esse daqui, o I. Esse daqui, ó, paralelo a esse de cima, tá? Se eu continuar essa reta, ela vai aqui, ó, para fora do teu computador. E essa daqui, paralelo a esta. Ok? Vamos lá. Quem tem ângulos internos medindo 90 graus? Ah, e aí? Tempo para pensar. Vamos lá. Bem, o A, com certeza. O G, o H, o F. F não, tá? O B, não é isso?
tá? O J, olha só, esse J, a figura está inclinada, mas aqui, ó, ângulo de 90 graus, ok? 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes. O que são congruentes mesmos, hein? A gente já viu isso. São iguais. Qual são aqueles que têm ângulos iguais e lados iguais? E aí? Vamos lá. Tenta acertar aí. O que é que você acha? Vamos lá. Pausa o vídeo. Volta aí agora. Vamos lá. O B, o E e o G. Certinho? Olha só. O B, cadê aqui, ó? Tem ângulos de 90 graus e lados iguais. Cada um mede 3 quadradinhos, né? Ó, isso aqui é um quadrado, né? O E, olha só, uma diagonal, outra diagonal, outra diagonal e outra diagonal, tudo medindo, tendo uma unidade de medida, tá? Também é um quadrado, mas como está inclinado, a gente já começa a chamar ele de losango, não é isso? Bem, nesse caso aí, eu vou começar a chamar ele de quadrado mesmo, porque ele tem ângulo de 90, tá? Os losango, ele vai ter uma medida diferente de 90. A gente vai chegar lá, tá? Continua sendo quadrado mesmo. E o G, que está bem aqui, outro quadrado, lados iguais, ângulos iguais ou congruentes. Quem tem essa característica são os quadrados. 4 lados congruentes, que tem 4 lados iguais. Opa, esses, o B, o E e o G tem. Mas o I, ó, preste atenção, o I, ó, é um losango. E ele é também, ele só não tem ângulos iguais. Mas lados iguais ele tem, lados congruentes. Tá bom? Então, B, E, G e mais o I. Começou a identificar quem é quem aqui, né? Ou quais são as características de cada um. E é exatamente isso que a gente vai ver. O que é que tem lado igual, o que é que tem ângulos iguais, aonde é que eles são iguais. Tá bom? Próxima. Paralelogramos. Dentro do paralelogramo a gente viu que tem 3 tipos, tá? Além de uma coisa chamada do próprio paralelograma, que é esse de cima, ó, A, B, C, D. Esse aqui é um paralelogramo. Só que tem um paralelograma chamado retângulo, tá? Aonde eu tenho o lado EH paralelo a FG e são congruentes, são iguais. EF, HG também são congruentes, são iguais. O EF igual a HG. Lá no losango, que também é um paralelogramo, olha aqui, ó, os 4 lados iguais. Então, todo polígono tem 4 lados iguais. É um quadrado? Estamos vendo que o losango também tem 4 lados iguais. Então, se eu falar de lados iguais, eu tenho um losango e eu tenho um quadrado. Qual a diferença? Porque o quadrado, eu tenho um ângulo de 90. Todos são de 90, todos são congruentes. Já no losango, não. O losango, eu tenho este ângulo O e o ângulo M tendo uma medida. O ângulo L e o ângulo N tendo uma outra medida. E que não é 90 graus. Tá bom? Tá? E qual é o valor? Daqui a pouco a gente vê isso. Relaxa. Primeiro, separe que dentro do quadrilátero eu tenho um grupo dos paralelogramas. E dentro dos paralelogramas eu tenho um grupo de retângulo, losango e quadrado. Ok? Vamos lá. Primeira propriedade de um paralelograma. Bem, observe esse paralelograma aqui, ó. Tá vendo? Ele tem o ângulo A, B, C, D, tá? São ângulos diferentes, tá bom? E eu posso garantir para você que o ângulo A é igual ao ângulo C, que o ângulo D é igual ao ângulo B. Presta muita atenção. Olha o que foi que o livro trouxe. Ele colocou aqui, ó, pegou essa reta aqui, ó, e deu continuidade. Pegou essa e deu continuidade. E o que que ele está querendo te afirmar? Ele está dizendo o seguinte, ó, que esse ângulo A aqui, ó, é o mesmo desse lá de cima. Que o ângulo C é o mesmo desse lado aqui, da onde a reta esticou. A reta esticou aqui, ó, passou direto. Essa reta aqui passou direto, formou o ângulo C, igual a esse. Essa reta aqui veio, passou direto, formou um ângulo A, igual a este interno. Ok? Isso aqui é chamado de OPV, opostos pelo vértice. Eu tenho um vértice bem aqui. E para que ele faz isso? Apenas para te dizer que o ângulo A é igual ao ângulo C. Que o ângulo A é igual ao ângulo C. Só para dizer que este é igual a este. Se eu fizer do outro lado, ó,
Olha o ângulo B aqui, ó. Vou direto, vai direto, vai direto, vai direto, vai direto, passou direto. Olha o ângulo formou aqui, formou o ângulo B. Veio aqui, ó, do ângulo D, veio, passou direto, vem, passou direto, formou o ângulo D. Esse com esse aqui é chamado de OPV, opostos pelo vértice. E eles são iguais, ou seja, eles são congruentes. D e B são congruentes. Então tá aqui, ó, D e B sendo congruente, sendo iguais. Tá ok isso? Vamos lá. Então, qual é a conclusão na primeira propriedade? Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Ou seja, tá? Explicando. Os ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Como é isso, Martinha? Ainda não entendi. Bem simples. Vamos lá. Presta atenção aqui. Eu tenho essa figura aqui e eu escolhi, tá bom? Eu dei esse valor. Eu dei o valor de A, que é 60 graus. Tá bom? Peguei a mesma figura, coloquei o valor do ângulo A é 60. Eu tenho como eu descobrir o valor de B, C e D com toda certeza. É disso que eu vou cobrar na prova. Eu dou um ângulo desses daí, ó. Pronto, dei o ângulo A. E te peço, quanto é que vale o B, o C e o D? Sabe o que é que você faz? Você vai demorar, deixa eu ver quanto tempo. 5 segundos para resolver, tá? Preste atenção como fica muito fácil. Se o ângulo A é 60... tá? O ângulo C vai ser o quê? 60 também, porque são opostos e esses opostos, os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes, ou seja, eles são iguais. Se um lado é 60, o outro lado é 60, ó, acabou. Só que aí precisa saber o D e o B. Aí você precisa saber de mais uma informação. A informação é o seguinte, muita atenção. Se eu somar o B com o C, ou por algum acaso, o D com o C, ou o A com o D. Ah, mas tu tá falando demais, tá complicando. Não. O que eu tô querendo te dizer é que aqueles que não são iguais, ó, o A com o C são iguais. Esses que não são iguais, se eu somar eles, tem que dar 180. São 180 graus, porque esse ângulo A, lá naquela figura, ele vinha bem pra cá, ó. E se eu somar essa figura A com AD, dá 180. Então, peraí ainda. Se tudo é 180, eu já tenho 60. 180 menos 60, 120. Opa, então D vale 120. Com toda certeza, vale 120. E o B? Ó, são opostos? Se são opostos, são congruentes. Ou seja, são iguais. Então, o B é 120. Acabou, só isso. Se A é 60, C é 60. Opa, falta quanto para 180? Falta 120. Então, B é 120, D é 120. Acabou a questão. Ok? Vamos lá para a segunda propriedade. Segunda propriedade, eu passei uma diagonal. Tá? Passei essa daqui, ó, essa diagonal aqui, ó, de B até D. E aí, quando eu passo nisso, tá? Eu tenho uma coisa aqui, são chamados de alternos internos. Né? É uma reta cortada, é uma reta cortando duas retas paralelas. Né? São retas paralelas cortadas por uma transversal. Cortei ela aqui, ó. Na hora que eu corto, eu tenho aqui, ó, alternos internos. Esse ângulo W é igual a esse ângulo X. Esse ângulo Z é igual a esse ângulo Y. Olha só, começou a complicar um pouquinho, então muita calma, tá? Não desespera e veja que depois que a gente começa a fazer os exercícios, você vai ver que isso é bem simples, é que a gente está utilizando letras. Então, o que eu quero que você memorize é somente o seguinte, onde é que eles são iguais? Eu estou te dizendo que o ângulo Z, ó, aqui de baixo, é igual ao ângulo Y daqui de cima. Que o ângulo W lá de cima é igual a esse X daqui de baixo. São opostos e são iguais. O X com o W. E o Z com o Y. Eu posso dizer que o Y é igual a W? Não. Olha a cor. Amarelinho, amarelinho, laranja com laranja. Tá? O de cima igual ao de baixo do outro lado. Ok? Bem, passando essa diagonal, isso aqui foi uma explicação que o livro trouxe para poder exatamente te dar essa afirmativa que eu estou te dizendo. Tá? Passei direto e vi que esse ângulo era oposto a esse. Que esse ângulo era oposto a esse. Na hora que ele se opôs, eles são opostos pelos vértices.
são iguais. Isso daqui é apenas uma explicação do que eu acabei de te dizer, tá? Uma explicação, né? Pelo menos matemática, pela figura, de acordo com o que eu acabei de te dizer aqui, que W e X são iguais, que Z e Y são iguais, por conta dessa explicação aqui, de eu passar direto e ter um ângulo OPV, opostos pelos vértices. E eu já tenho uma afirmativa de que todos os ângulos que são opostos pelos vértices são iguais. Ok? Então, vamos lá. Quando eu faço isso, né, esse triângulo aqui, ó, com esse triângulo, ó, esse daqui, ó, ADB, com BDC. Aqui faltou um Czinho aqui em cima, tá do outro lado aqui, ó, tá aqui, ó, C. Esse Czinho tá bem aqui. Quando eu fiz isso, eu tornei dois triângulos. E esses triângulos, quando são dois, eu posso, né, fazer a análise deles. Tá vendo que esse lado aqui são iguais? É comum para esse, como para este triângulo. Então, que congruência é essa? Ângulo, lado, ângulo. Opa, então esses dois triângulos, eles são congruentes. Ok? Então, AB aproximadamente igual a CD. AB aproximadamente igual a C, que está bem aqui em cima, D. Então, esse lado de cima igual a esse lado de baixo. Característica de um paralelograma, tá? Então, os lados opostos de um paralelograma são congruentes. Os lados opostos de um paralelograma são congruentes, ou seja, são iguais. Esse daqui igual a este, esse de baixo igual a este de cima. Ok? Somente uma característica dele. Por fim, a terceira propriedade. Eu passando duas diagonais nele, eu consigo separar. Presta atenção, eu vou pegar essa figura aqui, vou cortar de B até D, ó. De B até D, vou cortar aqui. E aí eu junto de novo, depois eu vou cortar de A até C. Tá certo? Ó, vou fazer esse corte aqui, ó. Quando eu faço, eu já entendi que este ângulo de cima é igual ao de baixo, y igual a x, e que z é igual a w. Ok? Ou seja, as diagonais de um paralelograma se cruzam no ponto médio. Olha só que característica. Se esse lado é igual a este, se eu pegar esse lado de cima, que é igual a este de baixo, e passar as diagonais, como os ângulos são iguais, tá? Isso quer dizer que eu vou encontrar essas duas diagonais, eu vou se encontrar em um único ponto. No ponto M. M de Arturiano, lógico, né? Não, mentira. M de ponto médio, tá? Tá bem no meio. É o ponto médio da figura. Tá ok? Terceira propriedade dada. Facinho demais. Ok? Agora vamos para os especiais, tá? Os especiais, primeiro deles são três, né? A gente já viu que são os retângulos, os quadrados e os losangos, tá? Primeira parte que a gente vai ver é um retângulo. Retângulo é um paralelograma? Sim. Ok? Então, peguei um retângulo, parti ele em dois pedaços. Quando eu parto ele em dois pedaços, eu estou vendo que os lados são iguais, que tem um ângulo oposto. Opa, então pera ainda. Vamos aqui tirar algumas conclusões. Vamos tentar responder essas duas perguntinhas aqui, para a gente ver uma característica dele. Pensa comigo. Os triângulos ABD e DAC são congruentes? Ou seja, ele está perguntando se esse triângulo aqui é congruente a esse. Bem, o que é que você acha? Claro que são, tá? E qual é a congruência? Bem, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Por quê? Porque este lado daqui é igual a este. E que esse lado aqui é igual a este. Entendido? Então, lado, ângulo, lado. Essa é a congruência. Opa, sem dar resposta. Qual é a relação entre as medidas das diagonais do retângulo ABCD? Opa, qual é a relação entre essa diagonal e essa diagonal? O que você acha? Bem, para você que respondeu que são congruentes, que são iguais, perfeito, certíssimo. As diagonais do retângulo são congruentes, ou seja, essa medida de A até C tem mesmo valor de B até D, perfeitamente. E só para poder pegar aí
aumentar, dar uma pitadinha aqui a mais. Esse centro bem aqui é ponto M? É ponto médio? Sim, com toda certeza é ponto médio. Tá bom? Bem, tem alguma coisa a mais? Não. Conseguiu entender que não tinha muita coisa a mais do que o que você já entendeu há alguns minutos atrás nos paralelogramas? Então, é só a característica do retângulo. A característica dele é esta e sempre será assim. Ok? Bem, então, como conclusão, as diagonais de um retângulo têm a mesma medida. São congruentes. Certíssimo? Losango. No losango, vamos lá. Eu tenho lados iguais? Com certeza. Esse lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Ou seja, todos os lados são iguais. Mas as diagonais são diferentes. Ó. Tem uma essa daqui, ó, de F até H, que é chamado de diagonal menor. De E até G é chamado de diagonal maior. O M, com certeza, é ponto médio. Tá? Essa medida de M até E é a mesma medida de M até G. Ou seja, esse pedacinho aqui tem a mesma medida desse tamanho de M até E. E de M até F tem a mesma medida de M até H. Então, essa de baixo tem a mesma medida dessa. Aqui, forma ângulo de 90 graus. Certeza. Entendido? Viu? Começou a ver que as características você consegue perceber. É muita informação? Bem, é sim. É muita informação. Mas são informações que você consegue compreender pela lógica, tá? Você está fazendo, você está vendo os lados, tá? Você está vendo que sempre ele vai dar ponto médio, então os lados têm que serem iguais, tá bom? Vai dividir no meio. Vou pegar esse losango e dividir em duas partes aqui de cima, olha só. Escolhi esse daqui, do M, E, F, e de F, M, G. Essas duas de cima. Cortei e botei aqui em cima. Isso tem congruência? Claro que tem, tá? Esses daí nós temos que são lados iguais, tá? Então pode ser considerado como lado, 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 tá? Ó, que essa medida EF é a mesma de FG, são os lados iguais. Já tinha dito que o ponto médio também são iguais, do M até G e de M até E. Tá certo? E o lado em comum de F até M, tanto vale para esse triângulo como vale para esse triângulo. Então, são iguais. Qual é a conclusão que a gente tira disso? Que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Ok? Caiu. Então, sendo assim, vamos dar continuidade aqui no quadrado. Porque o losango já, ó, tranquilo demais. Os lados iguais, a metade das diagonais também são iguais. E no quadrado, todo já conhece, é o mais simples de todos, tá? Mas aí vamos entender aqui uma particularidade dele, mas também em duas perguntas. Explique por que todo quadrado é um retângulo. Eita, o que você responde com relação a isso? Todo quadrado, ele é um retângulo? Bem, para isso, você tem que lembrar das características do retângulo, tá? Então, qual é a característica dele? Que todos os ângulos internos são retos. Lá no retângulo, a gente viu que os ângulos internos de um retângulo são retos. Os lados não são iguais, mas os ângulos internos são retos. Daí, e os ângulos dele também são. Forma, ó, 90 graus, cada um deste. Tá? Agora, se eu disser, bem, todo quadrado, ele é um losango, o que é que você acha? Preste atenção. Vamos ver nas características que a gente acabou de ver. Tem lados iguais. O losango também tem. A diagonal aqui, ó, temos uma diagonal e outra diagonal. Aquela diferença é que essas diagonais são iguais. Então, daqui, deste ponto de baixo até aqui, tem a mesma medida desse ponto M, que é do meio, até aqui. Assim também como deste vértice até o centro, do centro até o vértice. Então, essa medida é igual a essa. Opa, é a mesma coisa que a gente viu lá no losango. Não foi isso? Bem, então, sim. Todos os lados são congruentes. Então, todo quadrado, ele é um losango? Sim. Todo losango, ele é um quadrado? Não. Mas o quadrado, ele é um losango sim. E por quê?
Porque todos os lados eles são congruentes. Todos os lados são iguais. Por isso que eu posso considerar que um quadrado ele é um losango. Mas lembre-se que o losango tem diagonais diferentes. Por isso que eu não posso dizer que o losango é um quadrado. Entendeu? Entendeste essa diferença? Então, concentra nisso. Se preciso, rever esse vídeo. Assista quantas vezes for necessário. Dúvida no meu WhatsApp. Tá? Acabamos? Não acabamos. Porque ainda tem trapézios aqui para a gente ver. Tá bom? Vamos lá. Conclusão do quadrado. As diagonais de um quadrado têm mesma medida e são perpendiculares entre si. Sim, as diagonais de um quadrado... Tá? São de mesma medida, sim, e ela forma um ângulo de 90 graus, tá? E a gente já tinha visto isso no losango, tá bom? Vamos lá para o trapézio. Trapézio, olha só a figurinha bonitinha e tal, ok? Também. Vamos lá nesses trapézios. Esses trapézios aqui, muita atenção. Vamos primeiro entender o que é cada parte dessa pela nomenclatura, como é que a gente chama. A distância de D até aqui embaixo, formando o ângulo de 90, e obrigatoriamente tem que formar um ângulo de 90, é chamado de altura. Vamos lá, que A até B, de C até D, essa daqui, com esta, são retas paralelas. São retas paralelas, tá? É isso que essas duas barrinhas estão querendo mostrar aqui, AB paralela a CD. Sendo que AB é chamado de base, e é uma base maior, porque o tamanho dele é maior. De D até C também é chamado de base, só que base menor. Então, vamos lá. Daqui embaixo, daqui, de A até B, base maior. De D até C, base menor. De D formando o ângulo de 90 com a base maior, isso é chamado de altura. É a distância entre as bases. Ok? Prontinho. Trapézio, conhecendo as suas características, conhecendo o seu formato, agora eu posso te dizer o seguinte. Esse trapézio é sempre desse jeito? Sempre nesse formato? Não. Nós temos 3 formatos diferentes com relação a trapézio. E aí nós vamos para a nomenclatura dele. Todos eles são trapézios com características específicas. O primeiro dele é o trapézio isósceles. Olha só, eu tenho a base maior, AB. Eu tenho a base menor, DC. E qual é a característica de um trapézio isósceles? Bem, um triângulo isósceles tem 2 lados iguais. O trapézio isósceles também. Olha só, a distância de A até D é a mesma distância de C até B. Ou seja, tem a mesma medida. Isso é a característica de um trapézio isósceles. Tem 2 lados iguais. Detalhes, são iguais, tá? Em tamanho, tá? Com relação à sua angulação, tá vendo que um tá indo para cá e o outro para lá. Estão se cruzando se caso eles continuassem, tá? Mas o tamanho deles são o mesmo, tá ok? São congruentes. Isso é uma característica de um trapézio isósceles. Qual é outro trapézio? Um trapézio escaleno. Bem, se o triângulo isósceles me dá 2 lados iguais, o trapézio isósceles, 2 lados iguais. O triângulo escaleno tem 3 medidas diferentes. E o trapézio escaleno também. Preste atenção. Eu tenho uma base maior, eu tenho uma base menor, mas esse lado aqui, que é de A até D, é diferente de C até B, que é aqui embaixo, tá bom? Então, olha só, essa medida aqui, desse daqui, tá vendo que só tem um tracinho? E aqui tem 2 tracinhos. Isso daí é para te garantir que esses daí são diferentes, tá bom? Então, esse lado é diferente desse. Características de um trapézio escaleno. Tem medidas de lados diferentes. Fácil, né? E qual é o último? Bem, é aquele que tem um ângulo reto, que é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo, tá? De A até D, tá vendo que ele forma um ângulo de 90 graus? E do outro lado é uma outra medida, tá bom? São medidas diferentes? Sim. Mas, Adriano, ele é um escaleno? Sim. Só que ele é um escaleno com um nome específico, com o nome de retângulo. Por quê? Porque forma ângulo reto.
Então, o trapézio retângulo é um trapézio que forma ângulo reto. E essa daqui sai uma conclusão, olha só, genial. A distância de A até D, tá? Logicamente é diferente de C até B. Mas a distância de A até D forma a altura desse trapézio. Lembra que a altura é dada desta base menor até a base maior, formando um ângulo reto? E ele não formou um ângulo reto, então a distância de A até D é a altura do trapézio retângulo. Ok? Fácil, né? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou passar essa novidade. A aula foi até aqui. Vamos acabar agora. Vou passar os exercícios. Teve muito detalhezinho na aula de hoje, tá? Por isso que ela se prolongou um pouquinho mais. Eu tentei ser o mais sucinto, o mais simples, tá? O mais direto. E eu dei as informações essenciais. Tem mais informações nessas figuras? Tem muito mais. Mas aqui eu vou exigir de vocês nessa primeira etapa, né? Nessa etapa que a gente está estudando agora, nessa segunda etapa, na verdade, é que você entenda essas características. Então, reveja esse vídeo, tá? Anotem essas informações. Tu viu que tinha muito detalhezinho. E esses detalhes são importantíssimos para você. Tá bom? Então, anotem, guarda essas informações que a gente vai especificar mais. Ela é tão importante que eu vou passar um trabalho para vocês. Olha só que maravilha, tá? Como é esse trabalho? Passei aqui algumas questões, tá? Tá vendo aqui, ó, é da apostila, é da página 50, questões de 1 a 5, página 54, questões de 1 a 6, página 60, questões de 1 a 7. Tio, são muitas questões. São sim, são muitas. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou querer 10 questões de vocês. 10 questões, tá? Quem é que vai escolher essas 10 questões? Você. Você vai pegar 10 questões entre essas. Olha só, dentre dessa da página 50, 54 e 60, dentro dessas questões você vai escolher 9. Quais? Meu filho, escolha a que você quiser. Aqui você conseguir resolver, entenda, busque. Eu quero fazer essa como desafio, faça. Não tem problema, tá? Eu vou errar, não tem problema, mande. Eu quero que você se esforce. Então, veja essas questões. Então, você vai escolher 9 questões entre estas. E uma questão é obrigatória para todo mundo. Qual é? É a da página 62, questão 8. Página 62, questão 8. Essa eu quero para todo mundo. É uma questão obrigatória, questão 8. E as outras 9 questões você vai pegar entre estas. Você vai fazer essas questões, tá? Você vai escrever no seu computador, você vai fazer no caderno, você vai fazer numa folha de ofício, você vai fotografar elas, tá? Ou você vai colocar em PDF. Coloca o melhor que seja em PDF. Juntar tudo, porque fica um arquivo só. Coloca o nome, a turma e se lembrar o número também, tá? Faça isso e mande para o meu WhatsApp. Que aí eu vou corrigir essas questões e vou ver como é que está a questão do aprendizado e vou pontuar vocês. Tá bom? Então, é um trabalhozinho que eu estou passando com 10 questões. 10 questões. Essas 10 questões são 9 para você escolher, tá? Entre estas que eu passei e uma questão obrigatória que é da página 62, questão 8. Tá certo? Ah, Martina, eu não tenho como colocar em PDF, eu não quero mandar foto, eu não sei o que é que eu faço, e tal. Faça o trabalho, tem que fazer, faça bonitinho, faça uma capazinha, se possível, bota uma foto de nós lá assim, ó, tá? Faça ele. Mas eu não sei como enviar, não tem problema, passa pelo colégio, deixa lá. Eu vou falar com a tia Rebeca para poder deixar lá no colégio, eu passo lá e pego, tá bom? Então, só me informe. E eu não mandei pro seu WhatsApp. Tá lá no colégio. Aí eu passo lá, vou passar lá, independente, vou recolher esse trabalho, tá? Até a próxima prova. A data limite é a nossa prova, tá bom? Então, antes da nossa prova, eu quero ter esses trabalhos em mãos, tá bom? Mande pro WhatsApp ou deixe no colégio. Tá legal? Agora sim, ó. Valeu, galera. Beijão pra vocês. Saudades. Logo, logo estaremos juntos. E ó, estude em casa.